Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de cinco pontas dentro do peito. Tá, eu sei, eu ando sumido. Pá, vocês ficam aí enchendo o saco, pedindo like, pedindo a coisa toda, aí não tem regularidade. Pô, seus coleguinhas setoristas aí de São Paulo gravam um vídeo todo dia. Você some, né? Tá. Eu assumo a minha culpa. Mas eu tô bem sentido, tá, pessoal? Sem o equipamento técnico adequado. Eu fico bem envergonhado, esse é o termo, de vir aqui para vocês e ter que gravar para vocês com essa condição insalubre, né? Nessa qualidade pavorosa em pleno 2025, quando todo mundo aí tem iPhone, todo mundo, né, grava coisas em alta definição e eu tô aqui com essa qualidade precária, né? Então, enquanto a gente não resolver os problemas técnicos, né, eu fico realmente meio encabulado, né, de vir aqui. E também a coisa do São Paulo andou meio parado até ontem, né? Esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira, dia 17. Até ontem, 16, até antes do jogo contra o Grêmio, as coisas estavam bem calmas, né? Mudou, né? Mudou tudo e é sobre isso que nós vamos falar hoje, mais especificamente, nós vamos falar, vamos bater um papo aí, né, sobre o departamento médico, que está na mira, né? O departamento médico acabou ganhando uma relevância aí depois da coletiva, da entrevista coletiva do Crespo. Você não assistiu a entrevista coletiva do Crespo? Tem aqui no canal na íntegra, tem uns cortes também dos melhores momentos, vamos chamar assim. E, cara, eu escrevi nas minhas redes sociais o quanto que eu percebi um Crespo sentido, um Crespo abatido. Assim, não de tristeza, mas assim, de frustração, para não dizer que ele estava pé da vida, né? Um pouco frustrado com tantos desfalques, né? São Paulo hoje saiu o relatório, a matéria está lá no Avante Meu Tricolor, www.avantemeutricolor.com.br, e o São Paulo chegou à incrível marca de 11 jogadores contundidos, a maior marca do ano. Fazia um bom tempo que o São Paulo não tinha tantos desfalques médicos, né? Tantos desfalques motivados por contusões, por problemas clínicos, né? E é claro que o Crespo, quando fala no tom em que ele falou na coletiva, mostra a sua insatisfação. É claro, é evidente, até certo ponto entendível, né, que isso fosse gerar repercussões internas dentro do São Paulo. E geraram. Teve conversinha hoje lá no CT da Barra Funda. Júlio Casares, Rui Costa, Murici. Quem não estava presente era o Carlos Belmonte, diretor de futebol, que está cada vez mais distante das coisas do São Paulo. A gente publicou uma reportagem no Avante Meu Tricolor contando um pouco desse bastidor, do quanto o Belmonte está sendo pressionado, o quanto esses casaristas de choque, vamos dizer assim, a tropa de choque mais radical, aliada ao Casares e que sustenta o Casares, que apoia o Casares, vem o cobrando por mudanças na Barra Funda ainda este ano, né? A gente cravou que o Carlos Belmonte dificilmente vai ser o diretor de futebol do São Paulo no ano que vem. Né? Eu banco a informação que eu tenho, dita por gente não só muito próxima ao Belmonte, mas muito bem informada das coisas de bastidores do São Paulo. É, o Casares, na coletiva que ele deu terça-feira para a imprensa lá no CT da Barra Funda, tem um vídeo aqui de análise, vídeo curto de 3 minutos aqui nos shorts, onde eu falo o que eu achei da coletiva, né? Eu acho que o Casares perdeu uma grande chance ali de tentar melhorar sua imagem, né? E olha que, como eu repito, né? Eu acho que as perguntas foram incisivas, as perguntas foram diretas, as pessoas perguntaram coisas bem contundentes na coletiva, né? E o presidente não soube responder. Mas o fato é que, depois da fala do Crespo, houve essa conversa interna lá na Barra Funda, né? Nessa sexta-feira. São Paulo já voltou a treinar. São Paulo divulgou o relatório médico, tá tudo lá no Avante Meu Tricolor. Para tentar, como que eu posso dizer, evitar.
um aborrecimento ainda maior do Crespo, tá? Sobre isso que nós vamos falar hoje, então fica com a gente, mas primeiro, você sabe, sem perder muito tempo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina, ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Se você já é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso é muito importante para gerar o tal do engajamento tão necessário para nós, jornalistas independentes, para nós, produtores de conteúdo, que dependemos dessa plataforma, dependemos da sua audiência, dependemos da sua relevância para podermos sobreviver, para podermos comer. Então, deixa o like aí, se inscreve, tá? É de muito valia. Se você quiser e se você puder, ajude financeiramente o Avante Meu Tricolor, o jornalismo independente do Avante Meu Tricolor, tornando-se membro desse modesto canalzinho, tá? Estão vendo as condições aqui, né? Enfim, a gente precisa comprar equipamento, precisa melhorar, precisa aperfeiçoar as coisas. Sempre aparecem problemas técnicos, dessa vez, mais uma vez, sem a câmera, sem celular. Então, a gente precisa da sua ajuda, vira membro aí. O Pix está na tela, para caso você queira fazer uma doação, o final do ano está chegando aí. Ajude a gente a comprar aquele peru, a comprar a nossa ceia de Natal, tá certo? Ajude o jornalismo independente, é muito importante, tá bom? E lembrando, né? O YouTube ele tem essa opção do hypar aí, que ele libera de vez em quando para alguns usuários. Se você tem alguns hypes aí sobrando, compartilhe com a gente, tá? Dá um hype pra gente aí, pro YouTube propagar ainda mais os nossos vídeos, pra gente chegarmos aí a mais uma parcela da torcida São Paulina aí na internet, cara, tá certo? Tô ajeitando aqui, porque, cara, tá calor hoje, hein? Aqui na capital de São Paulo, capital paulista, tá calor, tá muito calor. Então, né? Por isso que eu estou de regata, né? Então, peço desculpas, tem gente que não gosta de regata, eu sei. Minha regatinha aqui do New York Knicks, não sou torcedor do Knicks, mas gosto muito das coisas de Nova York. Sou torcedor do New York Mets, time de beisebol lá de Nova York, tá certo? Chega de enrolação, vamos falar então da reunião, porque o cachorro já começou a latir aqui. Vocês sabem, os estúdios Avante Meu Tricolor, com essa qualidade de isolamento acústico, com essa qualidade de infraestrutura, nesse lugar super calmo e tranquilo para poder produzir conteúdo audiovisual, né? Com toda essa parnafilhária técnica de última geração que a gente tem. Assim, né? O cachorro sempre late na hora que a gente liga a câmera para gravar. Parece que ele tem um instinto para isso. Mas então, vamos lá, vamos correndo, vamos falar então da reuniãozinha. É claro que não ia pegar nada bem as falas do Crespo, né, depois, na entrevista coletiva depois da derrota do São Paulo pro Grêmio. O Crespo, entre outras coisas, disse que não adianta ficar fazendo planejamento no São Paulo, porque as coisas acontecem de forma inesperada, todo dia é uma surpresa. Estava se referindo, evidentemente, às contusões, aos problemas de contusão. São Paulo perdeu 2 jogadores, 3 jogadores, na verdade, né, porque o goleiro Leandro Matias, né, o novo Rogério Ceni, como a gente chama aqui no Avante Meu Tricolor, porque ele fez os golzinhos de falta ali na base. Essa contusão foi revelada em primeira mão pelo Alexandre Gisbert, lá da Anotações Tricolores, conheço o trabalho dele, o melhor e maior setorista de São Paulo que existe. O Gisbert é um rato ali de imagens de treino ali, tem toda uma documentação própria sobre quem treina, quem está contundido e tal, e os números dele são muitas vezes mais fidedignos do que do próprio São Paulo. Né? O Gisbert já tinha alertado, já tinha chamado a atenção de que talvez tivesse acontecido alguma contusão ali com o Leandro Matias, né? Então o Leandro Matias passou a integrar a lista de contundidos do São Paulo, né? Junto ali do Enzo Dias, junto ali do Cédric Soares, né? Então o São Paulo ainda perdeu o Wendel com 12 minutos de jogo lá no Sul, né? 12 minutos de jogo, um problema ali na palma do pé, né? Vou aqui falar de maneira bem simplista, sem muito jargão médico, né? É um probleminha ali, uma inflamação na palma do pé, que dói muito, dói bastante. Agora chegou o cara aí do site de entregas, que também fica berrando pra um cacete, né? Do nada ajuda a gente nessa sexta-feira, mas vamos que vamos. Importante é dar a informação para vocês, né? Não é aqui em casa, tá?
Rapaziada, então, obviamente não ia pegar bem aquilo, né? Não no sentido de que as pessoas ficaram incomodadas do São Paulo com o Crespo, mas no sentido, no medo, né, de não só queimar o filme, não só as falas do Crespo escancararem um problema interno do São Paulo, uma preocupação, uma insatisfação interna do São Paulo com os procedimentos médicos, com a forma com que o São Paulo lida com contusões, com a forma que o Refis está, e aí lá na coletiva, né, o Casares foi perguntado sobre isso pela Aline Fanelli da Band News FM e deu uma resposta super elogiosa aos médicos, à estrutura, diz que o São Paulo possui equipamentos de ponta, profissionais de ponta e tal. E aí veio o técnico, né, 3 dias depois, 2 dias depois, para ser mais exato, escancara que, olha, aqui não tem planejamento, cara. Todo dia é um contundido. Né? Eu falei 3 contundidos, mas são 4, né? Porque teve o Dineno também, que foi descoberto na hora do jogo, né? Na relação, no material de imprensa ali que o São Paulo divulga. Então fica essa correção aí, né? É, reuniãozinha onde o Casares foi bem enfático com o Crespo, segundo a gente apurou, né? Conversamos com as fontes aí ao longo do dia. Essa informação começou a pipocar ali durante a manhãzinha com o André Hernan da ESPN, né? Falando que, olha, o São Paulo vai ligar o alerta, vai observar melhor o seu departamento médico. Os médicos lá estão, os fisioterapeutas, enfim, toda a equipe tá na mira, tal. E eu fui me aprofundar realmente nesse assunto para tentar avançar na história, para tentar trazer mais informações para vocês. E de fato, o que a gente descobriu é que há uma promessa do Casares para o Crespo, para a comissão técnica, de que, olha, nós vamos observar, fazer aí uma avaliação bem rigorosa até o final do ano. Se o São Paulo não conseguir recuperar jogadores, ou se os casos de contusão começarem a se avolumar, para ano que vem a gente vai mudar tudo, tá? Então, a promessa que o Casares fez para o Crespo foi essa. Se não tiver melhora, se não tiver progresso, se o São Paulo, se a estrutura do São Paulo, de fato, não fazer jus, né, aos elogios que o presidente fez publicamente na sua entrevista coletiva, a coisa vai mudar para o ano que vem, tá? Pode ser promessa, Rafael? É promessa vazia? Não sei, cara. Né? É o que foi falado lá dentro da reunião. O São Paulo quer muito contar com o Crespo para a próxima temporada, quer que o Crespo participe ativamente do planejamento. Há um consenso ali na Barra Funda, no departamento de futebol, de que, de fato, o São Paulo vacilou com o Crespo, né? Vacilou vendendo jogadores da base, não trazendo reforços que ele pediu. Né? E assim, essa questão do departamento médico é mais um fator negativo que azeda um pouco mais a relação que o treinador tem com a instituição. Ele, que lá em 2021 já sabia onde ele, né, descobriu onde ele estava pisando, voltou porque quis, mas de qualquer maneira, né, o São Paulo quer o Crespo para o ano que vem. O São Paulo entende que nesse momento de asfixia financeira, nesse momento de teto de gastos, nesse momento de dificuldade, nesse momento, né, não vai encontrar outra opção de treinador no mercado tão adequada, tão preparada quanto o Crespo. Então, de uma maneira ou outra, o São Paulo quer o Crespo para o ano que vem e, como parte disso, para não irritar o treinador, para tentar estancar um pouco a sua insatisfação que se tornou pública, né? Houve essa promessa de que o desempenho do departamento médico São Paulino vai passar por uma rigorosa avaliação, né? E que se não houver melhoras, se não houver aí uma produtividade maior, seja reduzindo o número de contusões, seja recuperando rápido os jogadores, mudanças acontecerão. Agora sim, tá? Um ponto aqui. Mudanças teriam que acontecer de qualquer jeito. É importante a gente frisar isso. Por quê? Porque, principalmente, todo mundo sabe, o São Paulo perdeu lá o Fábio Noves, um dos médicos lá que chegaram no São Paulo em 2023, na primeira grande
reformulação do departamento médico, quando o doutor José Sanches, nome histórico do São Paulo, foi ali afastado da Barra Funda, né? Hoje o doutor José Sanches cumpre cargos, né? Ali ocupa cargos burocráticos lá no próprio clube do Morumbi ou para Cotia. Ele não tem mais acesso à Barra Funda, não tem mais acesso ao refis da Barra Funda. Então, basicamente, ele cuida de base e de feminino, também do time de basquete, quando existia, e de alguns atletas amadores ali do próprio São Paulo. No futebol, ele não atua mais, desde 2023, quando também, ali, naquele primeiro trimestre de Campeonato Paulista, São Paulo também começou a acumular casos de contusão atrás de casos de contusão. Houve toda aquela crítica da internet, né, rotulando José Sanches de Doutor Gelol, entre outros adjetivos pejorativos, né? E na ocasião, o Sanches saiu, o Noves foi um dos que voltou, porque ele já tinha trabalhado no São Paulo, né, junto com um outro ali profissional, que já tinha ido para o Corinthians já em 2024, quando o Dorival Júnior vai para a seleção. Ele vai e leva a psicóloga do São Paulo junto. Agora o Noves volta para o Corinthians, porque ele também já trabalhou no Corinthians há muito tempo, foi para o rival, né, e a informação que a gente tem é que ele também ficou profundamente frustrado por não poder realizar algumas mudanças estruturais no refis da Barra Funda, seja por falta de dinheiro, seja por falta de aprovação da diretoria, tanto do Belmonte no futebol quanto do Casares no geral. Né? É uma informação que surge, é uma informação que pessoas de dentro do Corinthians vazaram, então a gente também pisa um pouco em ovos para cravar isso, porque de fato ninguém falou nada, né? Mas não é reclamando da estrutura do São Paulo. É só que ele queria adotar outros procedimentos, outros tipos de procedimentos, outros tipos de equipamentos, e houve essa amarra, para impedir que ele tomasse essas atitudes. Então ele foi pro Corinthians, né? Ele que é fisioterapeuta de formação, foi lá pro Corinthians, né? Onde ele começou sua vida profissional dentro da medicina esportiva e foi para lá. Então o São Paulo hoje só tem um médico, né? Inclusive o Globo Esporte fez uma matéria lá que ele deu uma palestra aí. Tô falando médico na Barra Funda, tá? Do profissional. Ele foi lá num evento, no Summer Summit, Soccer Summit, não sei lá como que chama aquilo lá direito. Reconheceu que o número de contusões do São Paulo está acima da média, que os casos estão acima do esperado. Mas, de uma maneira ou de outra, né, ele está sozinho lá. Né, e o São Paulo já planejava reforçar o seu departamento médico com a contratação de mais profissionais. Né, e estava no mercado, provavelmente está ainda, né, atrás de nomes grandes, de nomes aí reconhecidos dentro da área da medicina esportiva, que ou estejam parados ou que estejam em outros clubes. Né? Durante muito tempo a gente viu aí que esse cargo de médico de clube era meio que um cargo de confiança, era um cara que era torcedor, que foi indicado por alguém de dentro do clube, ou que era conselheiro e tal. Hoje isso mudou, se profissionalizou bastante essa área da medicina esportiva, né? E o São Paulo já está no mercado atrás disso. Então, se de certa maneira há essa promessa para o Crespo, vale a gente fazer essa ressalva de que não é necessariamente uma atitude nova. São Paulo já ia reformular o Refis, já ia reformular o seu departamento médico, ter um projeto de implantação dos equipamentos modernos, da estrutura que foi adotada lá em Cotia, que é taxada como de última geração, um negócio fora de série. Alguns colegas aí de cobertura de São Paulo fizeram matérias ao respeito, né, de levar essa estrutura lá para Barra Funda no ano que vem. O que falta é dinheiro. O São Paulo busca aí um patrocinador que atua nessa área, talvez o fabricante ou o revendedor dessas máquinas, para poder arcar um pouco com os custos, né? Mas, de qualquer forma, é algo que está previsto dentro do planejamento financeiro já para o ano que vem. Então, assim, de uma maneira ou de outra, sim, procede. O Casares foi lá e falou para o Crespo que, olha, se não mudar, se a coisa não melhorar daqui até o final do ano, a gente vai mudar para o ano que vem. Mas, de novo, ressaltando, já era uma mudança prevista. Já era algo que estava ali no planejamento São Paulino para o ano que vem. Então, Casares, político do jeito que ele é, bom de papo do jeito que ele é, nada mais foi que pegar
algo que ele já ia fazer, e vender para o seu treinador que está insatisfeito, que demonstrou publicamente a sua insatisfação, e vender como se fosse uma atitude nova. Então, e muito como repito, né, muito por conta disso, por conta dessa certeza que o São Paulo tem de que o Crespo, de fato, é o nome para o ano que vem, é o nome que vai tocar essa reformulação do elenco, é o nome que vai começar 2026 como técnico do São Paulo. Até porque ano que vem o calendário, todo mundo sabe também, começa muito cedo. Você trazer um técnico do zero ali, mesmo que seja em dezembro ainda, você vai perder tempo e você pode se prejudicar bastante, estando ou não estando na Libertadores. Tá certo? Então é isso aí, trouxe as informações para vocês desse departamento médico, de como foi essa cobrança. É claro que a gente vai ficar em cima, é claro que a gente vai acompanhar essa história passo a passo, vai acompanhar essa história de perto, tendo alguma atualização, a gente traz aqui para você aqui no nosso canal ou no nosso portal. Segue lá, acompanhe aqui, siga aqui e fique muito bem informado aí das coisas do São Paulo. Beijo do gordo, tchau.